para nós, né? Os magos do Oriente, na Bíblia, são sábios do Oriente, que, segundo o Evangelho de Mateus, foram guiados por uma estrela para adorar o menino Jesus em Belém e ofereceram a ele presentes. A Bíblia não especifica seus nomes, o número exato de magos ou quem eram reis, né? Ou que eram reis. A tradição cristã, no entanto, os tornou conhecidos como os 3 reis magos, né? Melchior, Gaspar e Belsazar. Nós não sabemos se tudo isso é verdade, né? Mas que eles foram ali, sem dúvida foram, né? Foi uma viagem também não muito curta para eles, mas eles foram lá exatamente para encontrar o menino Jesus. E isso é importante para nós considerarmos também, não é? Observe agora, e entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o que eles fizeram? Adoraram, né? Adoraram. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso, né? Esses magos, né? Eles vieram para visitar o menino Jesus. E quando eles chegaram ali, nós observamos aqui, né? Ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Os presentes dos reis magos, ouro, incenso e mirra, simbolizavam a riqueza, divindade e o sacrifício de Jesus. Os próprios presentes tinham esse significado, que é muito importante, né? O ouro reconhece a sua realeza. O incenso, usado em adoração, sua divindade. Na verdade, como Deus, e sua divindade como Deus. E mirra, usada para embalsamar, prefigura a paixão, morte e ressurreição, mostrando sua verdadeira humanidade e o propósito da sua vida. Coisa linda, né? Então, de fato, o presente que os magos ofertaram, cada um descrevia um aspecto bonito, né, da vida do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos sempre lembrar essa verdade, né? Porque é muito precioso para nós. E não a conheceu, agora está falando de José, né? E não a conheceu enquanto ela não deu à luz o filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Interessante, né, irmãos? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que José não conheceu, não teve relações, né, com Maria até o nascimento do Senhor Jesus? É isso que o texto fala, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? José, com seu amor ao Senhor e à obra do Senhor, manteve a sua posição como Deus queria que fosse. Ele não teve, embora casado com Maria, ele não teve relações com ela, até que a criança nascesse, né? É bom a gente sempre lembrar isso, na verdade, muito importante. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Que coisa linda, né, irmãos? O Natal fala de tudo isso, né? O Natal é o nascimento do Senhor Jesus, né? É o que nós estamos olhando, o que estamos considerando, então isso é muito importante, não é? Ato de fé de José. José aceita Maria como sua esposa,
mas não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho primogênito e o chamou de Jesus. Né? Ele respeitou a obra de Deus no corpo de Maria. Isso é muito importante, né? Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, né? Hebreus 10, 25. O corpo de Jesus não foi gerado de semente humana. Isso é interessante, né? Porque se José tivesse possuído Maria durante a gravidez do Senhor Jesus, isso aqui poderia ser torcido pelos homens, né? Mas Deus orientou certamente José. Ele foi fiel ao Senhor, ele manteve isso. Sem contato com o ser humano, porque era um corpo sem pecado. Deus preparou o corpo do Senhor Jesus para que fosse o seu substituto na cruz, né? E você deve reconhecer isso. O que tem que fazer? Tem que abrir seu coração para Cristo, a recebê-lo como seu Salvador, para que seja salvo, né? Para que pertença ao Senhor, para que tenha um futuro abençoado. Então lembra disso, né? Levando em si mesmo os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, tomando o nosso lugar. Quem deveria morrer na cruz? Aquele que nasceu em pecado, que tem pecado, que é o ser humano. E somos todos nós, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, com aquele corpo humano santo, sem pecado, tomou sobre si o nosso pecado, como Pedro fala, e foi até a cruz e tomou o nosso lugar. Que coisa linda, né? Você não parou para pensar nisso? Já abriu seu coração para o Senhor Jesus, reconhecendo a obra tão grande